Bom dia, crianças, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, né? Nós hoje vamos para a nossa aula do dia. Hoje nós temos aula de língua portuguesa, matemática e ciências. Então, aí no livro de vocês, nós temos aí um pequeno texto, né? Que fala sobre o tapete. E aí vocês vão ler esse breve texto bem simples e bem pequeno, para responder as questões. Então, olha só, depois de ter lido o texto, o que vocês devem fazer? Letra A. Segundo o texto, é possível descobrir o lugar exato onde foram tecidos os primeiros tapetes? O que se sabe a respeito dessa descoberta? Ou seja, você lendo o texto, você sabe exatamente quando foram tecidos, ou seja, quando foram feitos os primeiros tapetes? Sim ou não? Aqui tem a data exata de quando foi feito, né? Então, você vai colocar sim ou não. O que se sabe a respeito dessa descoberta? Então, se não existe uma data exata sobre a produção, né, quando esses tapetes foram tecidos, o que a gente sabe a respeito dessa descoberta sobre esses tapetes? Então, aqui no texto tem uma parte, né, uma parte do texto que fala exatamente o que as pessoas sabem a respeito da descoberta, quando que foi descoberto esses primeiros tapetes. Letra D. Encontre no texto uma palavra paroxítona terminada em L. Anote essa palavra e circule a sílaba tônica. Então, nós já estudamos a acentuação de paroxítonas e nós vimos no exercício que geralmente palavras paroxítonas terminadas em L, em R, por exemplo, essas palavras são acentuadas. O que é a sílaba tônica? É a sílaba mais forte, né? Nem sempre a sílaba mais forte ela é acentuada. Porém, existe uma regra na língua portuguesa que diz que quando a sílaba mais forte ela é acentuada, a gente tem que olhar lá a última letrinha dessa palavra. Se a última letra for a letra L e a letra R, por exemplo, essa palavra ela é paroxítona acentuada. Então, se terminar com L ou R, a sílaba tônica, que é a paroxítona, ela é acentuada. O que é paroxítona? A gente classifica as sílabas em oxítona, paroxítona e proparoxítona. Nós estamos falando da paroxítona, então a gente conta lá sempre de trás para frente. Última sílaba forte, última sílaba é a sílaba tônica, a gente classifica como oxítona. Contando de trás para frente, a penúltima é a mais forte, então essa palavra é paroxítona. E se for a terceira contando de trás para frente, a palavra é proparoxítona, mas nós estamos estudando apenas a acentuação de paroxítona, ou seja, a segunda sílaba contando de trás para frente. E ela é acentuada se ela for terminada com L e com R, né? Por exemplo. Então, olha só. Você vai procurar lá no texto uma palavra que seja paroxítona, ou seja, que é a segunda sílaba contando de trás para frente. É a sílaba mais forte. Essa palavra termina com a letra L, com som de U, né? E por terminar com L, essa palavra ela é acentuada. Então, você vai procurar que palavra é essa lá no seu texto. C. Para indicar os prováveis lugares de origem do tapete, o texto cita alguns substantivos próprios. O que são substantivos próprios? São nomes de lugares, de pessoas, de estados, de países, né? E todo substantivo próprio começa sempre com letra maiúscula. Circule esses substantivos. Então, você vai voltar no texto e circular todos os substantivos próprios. Letra D. Qual é o nome do tapete encontrado pela missão etnográfica? Sublinho no texto. Então, você vai lá no texto e vai sublinhar, ou seja, passar um risco embaixo do nome do tapete que eles encontraram. Então, vocês vão procurar aqui no texto e na hora que você encontrar, você vai passar o risco embaixo. Número 5. Acentue as palavras que estão no quadro quando necessário. Então, vocês vão lembrar lá da regrinha das paroxítonas e vão ver quais são as palavras que precisam de acento agudo aqui no caso, né? Então, olha só,
Visitor, será que precisa de acento? Você vai pensar qual é a sílaba mais forte e se essa sílaba for paroxítona e de acordo com a última letra, você acentua. Se não, não tem necessidade de acentuar. Mártir, né? Então, você vai ver que qual é a sílaba mais forte. Mártir. Qual que é a mais forte? Se for paroxítona terminada em R, tem que acentuar. Túnel, ó, termina em L. Se for paroxítona, ou seja, se for... você vai imaginar que você está separando as sílabas. Se não for a última sílaba, for a penúltima, tem que acentuar. Mago, útil, ímpar, sótão, castelo. Então, toda vez que você for pronunciar a palavra, e aí você vai ver se qual é a ordem da sílaba tônica, né? Se é a última, se é penúltima ou antepenúltima, e vai ver se ela termina com L ou R, e ver se precisa do acento. Agora, justifique a acentuação dessas palavras. Depois que você encontrou aonde é que está faltando acento, não são todas as palavras que precisam de acento, algumas precisam, e aí você aqui vai ter que justificar por que você utilizou o acento. Nas palavras que você utilizar acento aqui, por que você vai ter utilizado acento? Porque são paroxítonas terminadas ou em L ou em R, tá? Então, observe esse detalhe na hora da acentuação. 6. Converse com os colegas. O fato de ter conhecido melhor as personagens e cultura dos povos árabes ampliou sua visão sobre essa cultura. Então, nós lemos um texto sobre o Aladim, a lâmpada maravilhosa que acontece no mundo árabe. Nós fizemos uma pesquisa sobre algumas características, né, culinária, brincadeiras, localização árabe, né, do território árabe. E aí vocês fizeram, então, uma pesquisa sobre os árabes, e isso serviu para você, então, entender melhor sobre essa cultura, né, sobre a cultura árabe, sim ou não? Logo em seguida, nós temos aí uma atividade matemática, né, vamos sair um pouquinho lá do conteúdo da divisão e vamos falar um pouco sobre retas, né, linhas paralelas, perpendiculares, transversais. E aí vocês têm uma figura, como se fosse uma espécie de mapa, né? Tem aqui o nome de ruas. Então, nós temos a Avenida Brasil, que é essa daqui. Então, nós falamos que ela é uma rua transversal, porque ela está cruzando aqui de uma forma meio que inclinada, né? Então, ela está na posição transversal. Nós temos ruas aqui, a rua 20, 19, 18, né? Os números das ruas. E embaixo nós temos a Avenida P, N, M, L. E aí vocês vão observar para poder responder o exercício. Então, vocês vão ver aí, olha só. A Avenida M, qual que é a Avenida M? Essa daqui, né? A Avenida M, vou deixar assim um mapa maior e vou lendo aqui no livro para ficar mais fácil para explicar para vocês, não ter que ficar subindo e descendo. A Avenida M, que é essa avenida aqui, cadê? Avenida M, e a Avenida Brasil. Qual que é a Avenida Brasil? Essa daqui, né? Então, a Avenida M com a Avenida Brasil, ela é o quê? Ela é paralela, perpendicular ou transversal? Se essa daqui está atravessando de uma forma inclinada, então ela é transversal. Então, a Avenida M é transversal à Avenida Brasil. Na segunda pergunta, fala assim, a Avenida Brasil e a, né, e tem um espaço, não seguem na mesma direção e não são perpendiculares. Então, você tem aqui a Avenida Brasil, que é essa daqui, e aí você tem um espaço, né? A Avenida Brasil e aí você tem que colocar o nome de alguma rua ou avenida que não seja, quer dizer, que não segue na mesma direção e não são perpendiculares. O que você pode ter aí? Qualquer uma dessas ruas aqui que nós temos, qualquer uma dessas ruas e qualquer uma dessas avenidas que nós temos aqui, nenhuma delas é perpendicular e nenhuma delas segue na mesma direção que a Avenida Brasil. Para seguir na mesma direção, tinha que ser aqui, né? Paralela a ela, seguindo também como se estivesse meio inclinada. Então, nenhuma rua está inclinada, todas elas estão ou na vertical ou na horizontal. Então, se você colocar, por exemplo, Rua 18, está certo, Avenida N, está certo, Avenida M, está certo, qualquer rua ou avenida que você colocar, está correto.
Rua 18 é a Avenida P. Então, Rua 18 com a Avenida P, né? Então, você tem aqui Rua 18 com a Avenida P. Elas são o quê? Elas são paralelas. Para ser paralelas, tem que estar no mesmo sentido, né? Reta uma com a outra. Então, elas não são paralelas. Elas são transversais, elas atravessam uma outra, formam uma esquina. Se a gente for fazer um ângulo aqui, dá para fazer? Sim, né? Então, nós podemos falar que a Rua 8, ela é transversal, porque ela atravessa a Avenida T. E a Avenida Brasil também, né? Está escrito aqui a Rua 18, a Avenida P e a Avenida Brasil. Então, aqui, ó, Rua 18 com a Avenida P e Rua 18 com a Avenida Brasil. Então, ela corta essas duas avenidas. Então, ela é o quê? Se ela corta, ela atravessa, então ela é transversal, né? Então, Rua 18 é transversal à Avenida P e à Avenida Brasil. E depois nós temos a Avenida M. Avenida M está aqui. A Avenida M é transversal às ruas. A Avenida M ela é transversal às ruas. Ela é cortada por qual rua? Né? Então, você tem aqui a Avenida M. Ela está sendo cortada pela Rua 17 e a Rua 18. E aqui nós temos a travessia da Avenida Brasil, né? Então, e também é perpendicular a cada uma delas. Ela é perpendicular por quê? Porque aqui, nessas duas partes, aqui nesses dois pontos, vocês vão observar aqui o encontro dessas ruas, Rua 17 e Rua 18, não é um encontro fechado, assim, como que eu vou dizer para vocês? Aqui, se a gente tivesse um encontro, que você vai observar que aqui a gente pode fazer um quadradinho aqui, né? Aqui nesse vértice, um quadradinho. Aqui é mais aberto e aqui é mais fechado. Então, os ângulos aqui desses encontros essas esquinas são diferentes das outras esquinas. Por isso que nessa questão, a Avenida M, ela é transversal às ruas 17 e 18 por conta desses espaços aqui, né, que não são quadradinhos, que a gente não consegue fazer um ângulo certinho aqui. E aí nós temos, então, a próxima atividade de matemática dela. Próxima atividade de matemática, nós temos aqui, é bem simples, só que vocês precisam prestar bastante atenção. Olha só, nós temos um mapa, e aí nós temos a casa da Lena, que está aqui, e a Lena precisa ir até o clube. E aí você precisa traçar um trajeto para que elas consigam sair da casa e chegar até lá. Então, o que você vai utilizar? Como se você estivesse explicando um endereço para alguém. Então, você vai colocar lá, ela pode, por exemplo, seguir pela rua, aí que rua que é essa daqui, ó? Ela vai seguir por essa rua aqui, né? Vou colocar aqui uma cor. Se ela vai seguir aqui nessa rua. Qual é o nome dessa rua? Essa rua se chama Rua das Esmeraldas. Então, você vai colocar lá na sua resposta. Segue pelas ruas das Esmeraldas, passa por quantos quarteirões? 1, 2, 3 quarteirões. No terceiro quarteirão, ela vai virar para onde? Vai virar para a esquerda, para a direita, vai seguir reto. Se ela seguir reto, ela vai rumo ao hospital. Então, ela vai virar para a esquerda, né? Então, você vai colocar lá que ela virou para a esquerda. Então, vira para a esquerda, passa por um quarteirão e chegou ao clube. Então, você vai descrever qual que é o trajeto. Aí você tem que... Aí ela virou para a esquerda, pegou que rua? A Avenida Amazonas. Então, você tem que descrever o caminho utilizando o nome das ruas que ela vai pegar, se ela vai virar para a esquerda, se ela vai virar para a direita, se ela vai seguir reto, né? Se ela for pelo caminho, por esse caminho aqui de cima, então ela vai seguir pela Rua Tapajós, né? O nome tá aqui, ó, Rua Tapajós, vira para a direita, passa por 1, 2, 3 quarteirões e chega no clube, né? Passando então pela Rua
dos Topázios. Então, ela subiu a rua Tapajós, virou à direita, pegou a rua dos Topázios, seguiu em direção, contou 3 quarteirões para chegar ao clube. Então, você vai fazer dessa forma. Depois, a próxima fala assim para você, indique 2 ruas que sejam paralelas. O que são ruas paralelas? São ruas que estão no mesmo sentido. Então, elas podem estar as 2 viradas para cima, né, na vertical, ou as 2 viradas para baixo, na horizontal. Então, se a gente for observar aqui, deixa eu apagar essas linhas. Nós temos, por exemplo, essa rua aqui, ó, Rua Esmeralda e Rua Cristais, dos Cristais, elas são paralelas, elas estão seguindo o mesmo sentido, a mesma direção, né? Aqui nós temos também, por exemplo, essa rua aqui, ó, Rua Topázios e Rua Esmeralda, também são paralelas. Agora, se a gente pegar, por exemplo, essa rua aqui, ó, Avenida o quê? Esse aqui? Avenida Amazonas. Avenida Amazonas, ela é paralela com a Rua dos Rubis? Não, porque uma está seguindo o sentido para cima, né? E a outra está deitada. Então, para ser paralela, tem que seguir o mesmo sentido, tá? E depois, letra C, indique uma avenida transversal à Rua dos Topázios. Onde está a Rua dos Topázios aqui? Rua dos Topázios está aqui, né? Então, indique uma avenida transversal à Rua dos Topázios. Transversal é que vai cortar, vai passar por ela, vai fazer, por exemplo, um cruzamento. Então, nós temos aqui a Avenida Amazonas, corta ela, ó. Então, é transversal, né? Nós temos também aqui, ó, seguindo aqui, nós temos a Avenida Tocantins aqui, ó, também está cortando, ó, a Avenida Topázio, a Avenida Tocantins. Então, essas são opções de algumas respostas. Agora, descreva o trajeto de alguém que sai da biblioteca municipal. Opa. Biblioteca municipal, cadê a biblioteca? Está aqui, né? Que quer chegar ao hospital. O hospital está aqui. Então, qual que é o caminho que a pessoa vai seguir? Ela vai seguir a rua Tapajós, virar a primeira à esquerda ou à direita? À esquerda, né? Vai virar, passar por 1, 2. No terceiro quarteirão, ela vai virar na Avenida Amazonas. E aí, depois ela vai virar de novo para a esquerda. No primeiro quarteirão, ela vira na esquerda, na Rua das Esmeraldas. E no meio dessa Rua Esmeralda, ela chega ao hospital. Ou, se você quiser fazer um outro trajeto também, dizendo que ela vai seguir, por exemplo, a Rua Tapajós, vai passar por 2 quarteirões. Lá na Rua das Esmeraldas, ela vai virar à esquerda, vai seguir reto, vai passar por 3 quarteirões. Na Rua das Esmeraldas, no meio da Rua das Esmeraldas, ela chegou. Então, você tem que traçar o trajeto, dizer o nome das ruas com letra maiúscula, se ela vira para a esquerda, para a direita, para traçar o trajeto, tá? Eu vou colocar, vou passar agora um outro vídeo falando da nossa próxima atividade, tá bom? Daqui a pouco eu deixo para vocês.